Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani e hoje estamos recebendo aqui a Cher, do PL Mulher, que é candidata a vereadora, olha só, pelo PL. Seja bem-vinda. Cher do PL Mulher. Só esqueceu de falar o número, 22345. Mas lembrar e falar do número é função do candidato. Viu, Cher, seja bem-vinda. Não, seja bem-vinda. Eu acho que dentro desse nosso período que a gente se conhece, eu acho que tem algumas liberdades que a gente pode ter num programa como o nosso. Claro. Então, eu acho maravilhoso quando você coloca o seu número já de início, porque eu vou te falar, ninguém nunca fez isso aqui, hein? Põe aqui, ó. Cher, vamos lá. A gente falou bastante sobre você, sobre a tua história no primeiro programa. Tem um programa no YouTube já que conta um pouco mais da história da Cher. Isso foi gravado na pré-campanha. E hoje a gente quer falar um pouco mais sobre as tuas pautas. Eu tenho uma curiosidade inicialmente, e eu perguntei isso no programa anterior, mas eu quero trazer isso de novo para que a gente resumidamente explique por que é que você decidiu se enfiar nessa história de política. Porque não é uma coisa... Eu pergunto isso pros candidatos pelo seguinte motivo. Primeiro, a gente fala, tá lá porque quer uma vaga. É difícil ser candidato. Você vai colocar seu nome, você vai ouvir duas coisas. Duas coisas você vai ouvir. Primeiro, por que você fez isso? E o segundo, eu voto em você, mas você tem que me dar uma geladeira, me dar um fogão, me dar um gás, pintar minha casa, qualquer coisa assim. Então é todo dia uma carga energética muito grande, em um tempo que é 45 dias. Que pra quem não é vereador, pra quem não tá no tabuleiro político ainda, que quer entrar nesse tabuleiro político, é difícil. Então eu queria saber de você, por que é que você decidiu entrar na política antes da gente entrar nos outros temas? Rogério, eu resolvi trazer as minhas feridas pra política. Quando eu decidi entrar na política, foi mais como uma forma de protesto. Todas as vezes que procurava alguma coisa relacionada à política, eu recebia a porta na cara. Todas as vezes que procurava algum amigo, que eu tenho alguns que são vereadores, nunca encontrava. Sempre estavam numa segunda função. Eu sempre encontrava no gabinete um assessor. Eu vou anotar o seu nome, a tua demanda e vou passar para frente. E aí eu comecei a estudar política. E aí eu vi que o que eu fazia pelas pessoas podia se transformar numa coisa muito maior. Eu podia ser mais gigante que aquilo. Porque até então eu fazia assistência social, eu sempre fui uma pessoa de ajudar outras pessoas. E aí eu vi que eu poderia também saber ali como fazer um projeto de lei, por exemplo, que melhorasse a vida das outras pessoas. Eu, como mãe solo, tive muitas dificuldades. Quando eu fiquei sozinha com a Elô com um aninho, eu tive algumas dificuldades relacionadas a coisas que eu poderia, eu mesma, criar um projeto de lei que beneficiasse outras mães a não passar por tudo o que eu passei. Então, eu mais entrei na política para tentar criar projetos humanos, uma política humanizada, que conseguisse atender melhor as necessidades das mulheres de Cascavel e das mães de Cascavel. Entendi. Você é uma pessoa que... Você já era um agente político, que quando a gente vai fazer essa linha, você escuta, você começa... Um agente político, ele resolve algumas demandas da sociedade. E você indo para isso, para esse ambiente político, efetivamente, colocando a tua cara pro jogo, tentando uma vaga na Câmara de Vereadores, você acaba se transformando cada vez mais num contratado do povo, porque aí você passa a receber um subsídio para isso, para poder não ajudar as pessoas, mas para olhar e falar quais são os caminhos que eu posso ajudar as pessoas. Primeiro eu quero te parabenizar, porque é difícil a gente ver, ainda mais assim em Cascavel, a gente vê pessoas que tenham esse ambiente, essa autenticidade. Você é uma mulher muito autêntica naquilo que você faz, né? E eu quero te parabenizar por isso, por você colocar o teu nome no jogo e por estar participando disso. Eu acho bem importante ter mais mulheres na Câmara de Vereadores, mas mais do que isso, mulheres que vão efetivamente resolver o problema, que vão olhar para isso e para ter. Eu sei que você tem algumas pautas, eu gostaria já de entrar nessas pautas e eu vou pedir licença a todas as mulheres que estão aqui. Eu, como homem, entrevistando uma mulher para falar de assuntos sobre mulheres.
Sim. dos quais eu tenho um conhecimento, mas é um conhecimento de um homem. Então eu peço licença para você e peço licença para todas as mulheres que estão em casa, para se eventualmente eu falar algum absurdo, alguma coisa que seja, não me levem a mal. É porque eu sou homem e eu não tenho local de fala para poder falar sobre A gente isso. vai te desculpar. Mãe solo. É uma coisa que a gente pouco fala. Normalmente a gente escuta, o pai abandonou. O pai, a brincadeira que se fala, o pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas eu sei da importância que fica um filho, e normalmente a gente olha para aquela criança que cresceu sem o pai presente, e é sim um problema grave, eu acho. Sim. Mas ninguém olha para a mulher, para olhar para essa mulher e falar assim, quais são as demandas de que essa mulher, que essa pessoa da nossa sociedade tem. E eu sei que você tem alguns projetos maravilhosos que eu gostaria de entrar nesses projetos para que a gente possa debater sobre eles e a gente poder difundir sobre esse assunto. Rogério, a mãe solo, ela não é só aquela mãe que o pai não está presente. Não tem, assim, não é aquela coisa necessariamente tem que ter ali uma briga entre pai e mãe para a mãe ser solo. A mãe, ela se torna solo a partir do momento que ela tem toda a responsabilidade do filho sozinha. Ou seja, ela acorda, ela tem que organizar as coisas da criança, ela dá alimentação, ela dá banho, ela leva para aula, ela é responsável pela saúde, ela é responsável por comprar as roupas, os calçados, tudo. Tudo é a mãe. Quando não tem aquela guarda compartilhada, quando o pai pega lá cada um mês, cada 20 dias. Isso é ser uma mãe solo. E nem sempre os pais são brigados. Às vezes eles até se dão, mas a mãe continua solo, porque tudo ali recai sobre a mãe. Sim. A casa recai sobre a mãe. Então, assim, quando eu falo sobre projetos para mãe solo, eu sempre já puxo o gancho da mãe provedora do lar. O que é a mãe provedora do lar? Agora eu acabei de falar a mãe solo. Vou te falar a provedora do lar. É a mulher que é casada, tá ali com o esposo, porém ela também precisa trabalhar para ajudar ali no sustento do lar. Então ela é provedora do lar também. Sim. Um dos projetos que eu já desenvolvi até antes de começar o tal da campanha para valer, antes de tudo isso começar na questão política, eu já falava sobre esse projeto, porque eu sempre fui ali, que nem você falou, meia política. Eu sempre falei sobre esse projeto com alguns amigos, inclusive. Projetos, ele vai funcionar assim, Rogério. A gente tem uma cota de vagas, não só no CEMEI, mas na escola municipal. Só que essas cotas de vagas de 20% para a mãe solo e provedora do lar, de baixa renda principalmente, ela tem que funcionar no período integral. Porque é muito difícil para nós, por exemplo, eu que fui mãe solo, que sou mãe solo, que dependi de uma vaga do CEMEI, que demorou um tempo para conseguir, eu, graças a Deus, tive uma estrutura ali de pai e mãe que até me deram ali um suporte. Mas a maioria não tem esse suporte. Então, a gente tem que pensar ali nas mulheres de hoje, nas mães de hoje, a gente tem que pensar um pouco mais em política pública para elas. Então, esse projeto vem como um projeto de grande importância para as mulheres, para as mães de Cascavel, que é esse projeto da cota, tanto no CEMEI quanto na escola municipal, de período integral. Porque é muito difícil você arrumar um trabalho para só meio período. Eu vejo esse um projeto aí maravilhoso, porque realmente, assim, eu até tô me colocando num lugar que eu não deveria, mas assim, olhar, a gente não olha não enxerga esse problema se a gente não vive esse problema. Meu pai sempre foi muito presente, meus pais foram casados, eu não tive esse problema. Eu sou um pai presente, casado. Agora a gente fala aqui, Rogério, assim, ó, desculpa te cortar, mas é de desafio só para a mãe poder trabalhar. Claro. Esse é o meu maior intuito, que a mãe tenha a dignidade de poder trabalhar e não deixar faltar nada para o filho. Até porque a gente vai enfrentar outros desafios sendo mãe solo e também, às vezes, a provedora do lar. Como a ausência, por exemplo, do pai, de uma figura ali masculina. Sim. Então, a gente já tem uma série de problemas. A criação de uma criança, de uma mãe solo, é, sim, diferente. A gente tem que, sim, se doar em dobro, né? E aí, a gente não tem dignidade para trabalhar, porque falta a vaga da creche. Hoje, nós temos mais de 3 mil mulheres em Cascavel esperando vagas no CEMEI. Esse dado é oficial. Temos que ter essa cota para essas mães que estão precisando com urgência da vaga de CEMEI, porque da ela vaga vai de período integral. sustentar a casa e ainda tem que
pagar uma creche ou Exatamente. depender de alguém para poder colocar, né? Olha, é muito difícil o pai pagar uma pensão que consiga manter ali as necessidades de uma criança. Então, a mãe, além de ficar ali com a criação, com essa responsabilidade gigantesca, ela sim tem que prover o restante. O faltante, no caso, que sempre é a maior parte. Então, se ela não tem ali um lugar para deixar a criança para ir trabalhar, você imagina como fica essa mãe. Sim. Então, a gente pensa nas crianças de Cascavel, pensa. Isso também é colocar a criança num período ali integral, recebendo a educação. Ela não vai estar ali desviando para outros caminhos, mas principalmente pensando na mãe. A gente tem que ter essa tranquilidade para ter essa garantia. Não, eu posso ir trabalhar porque tem sim a vaga. Eu não vou ficar 2 anos esperando uma vaga de CMEI, porque a minha vaga é prioritária. Pra gente entrar ainda nessa temática da mãe solo, quais são as outras necessidades que você, como mãe solo e como uma representante, vamos dizer assim, dessas mulheres, tem necessidade e como o Estado poderia ajudar essas pessoas? Rogério, outra coisa que eu vejo, assim, que atrapalha muito a nossa vida como mãe, não só, agora falar das mães ao todo. Há alguns anos atrás, a gente tinha médico pediatra no posto de saúde. E também a gente tinha médico ginecologista no posto de saúde, entrando um pouquinho agora na pauta ali da saúde da mulher, mas é que encaixa os dois. A gente perdeu tanto o ginecologista quanto o pediatra do posto de saúde, da unidade básica da família. Então, agora ela vira-se ali meio que uma especialidade. Primeiro você consulta com o clínico, depois passa se ter necessidade. A UPA pediátrica é boa, mas nem todo mundo tem acesso aí. Então, cada bairro tem ali seu posto de saúde, sua unidade básica de saúde. É necessário ter ali o médico pediatra, principalmente. Até porque nós mães, a gente sabe, o clima ultimamente não ajuda. Não. Criança fica doente o tempo todo, é pandemia, é epidemia. Então, no posto de saúde, tendo esse médico especialista aí de pediatra, até desafoga esses hospitais e desafoga ali a UPA pediátrica, sabe? É um lugar que a mãe pode ir com o carrinho empurrando. Ela não precisa ir lá na UPA. Isso é muito prejudicial para nós mães. Eu mesmo moro no Guarujá. Se tem um pediatra ali e minha filha está doente, é lógico que eu vou acordar cedo, pegar a ficha e vou constar a minha filha ali, né? Não teria necessidade de eu me deslocar até lá na UPA pediátrica. Eu consigo ir, mas tem mães que não conseguem. Às vezes tem mais filhos em casa. Então, essa é uma questão também que eu abordo muito, a questão do pediatra e do ginecologista no posto de saúde. Por que foi tirado? A gente precisa dessas duas especialidades. Nós, mulheres, é muito importante para nós isso. Tem uma outra pauta que você pega das mulheres, que eu já ouvi você falando, de um projeto. Eu queria que a gente entrasse nesse projeto das mães, né? Que são as mães com filhos com o transtorno do espectro autista. Que isso eu já aprendi aqui no programa, como é que chama. Que eu tô um aprendiz nesse programa. Como é que é esse projeto? Como é que vocês estão desenvolvendo? O que está sendo feito já? Conta um pouco para mim sobre esse projeto. Rogério, esse projeto, na verdade, são mães atípicas que chamam, né? Não é só de mães de autistas, tá? É de TOC, é de TDAH, tem outras peculiaridades ali. Então, essas mães atípicas, esse projeto se criou-se, inclusive, durante a campanha, sabe? A gente começou a falar sobre o assunto, era uma coisa que eu já tinha vivenciado, porque eu tenho meu sobrinho que ele é autista. E aí eu tenho uma amiga que é a Bruna Lara Guattieri, ela é coordenadora também da minha campanha. E a gente desenvolvendo algumas coisas ali, a gente como mães começou a trocar informação, porque o filho dela é autista. E aí ela começou a contar qual era o nível do autismo do filho dela, que é um autismo alimentar. E eu comecei a procurar saber mais do assunto. E aquilo foi me tocando de uma forma, eu sempre falo que eu entrei na campanha de uma forma, eu tô saindo de outra. Eu sempre fui muito tocada, sabe, por esse assunto. Mas nesse dia a gente começou a conversar e começou a desenvolver um projeto que politicamente, se elegendo ou não, esse projeto ele vai acontecer na cidade de Cascavel. A gente está criando, Rogério, uma célula de mães autistas.
Eu vou só comparar, mas não tem comparação, tá? Mas é como se fosse um Alcoólicos Anônimos. A gente vai ter um grupo de mães autistas que vai se reunir ali. Um grupo de apoio. Um grupo de Por isso a apoio. comparação com o Alcoólicos Anônimos. Só por isso a comparação. É só para as pessoas tentarem entender um pouco melhor como vai funcionar esse projeto, tendo, né, nós ali, tendo uma cadeira na Câmara ou não, esse projeto ele vai acontecer. Vai acontecendo. Sim, a gente desenvolveu já esse projeto, só estamos esperando passar esse período eleitoral, porque agora nada, né, tudo é prejudicial fazer. Sim. Então, assim, a gente vai criar esse grupo de apoio, onde nós vamos nos reunir uma vez por mês com essas mães. A gente vai começar a fazer, né, esse chamamento para essas mães, para a gente poder estar trocando experiência. Eu não sou mãe de autista, mas eu sou tia de autista. Eu sou amiga da mãe de autista. Então, a gente tem essa preocupação. Essa minha amiga, ela viaja para fora do Brasil. Ela, quando viaja, ela busca conhecimento fora também, porque é uma coisa que, de 5 anos para cá, que meio que explodiu, né? É uma coisa que agora está ficando meio comum. Então, assim, ela tem acesso à terapia, a viagens onde ela aprende outras coisas, mas nem toda mãe tem isso. Então, a gente começou a conversar e eu falei, amiga, você já imaginou você conseguir passar esse teu conhecimento para outras mães? Compartilhar. Então, assim, Rogério, você tem o CETEA, maravilhoso atendimento, tem psicólogos, às vezes demora um pouco, mas tem. Só que, assim, você senta na frente de um psicólogo, ele vai falar com a mãe do autista, mas ele vai falar ali o que ele leu, o que ele aprendeu na teoria. Ali a gente vai ter 30, 40, 50, 200 mães que vivem na prática do dia a dia o autismo. Então, às vezes, eu tenho um filho autista que agora está num nível, mas já passou ali atrás num outro nível, que aquela outra mãe está começando. Então, às vezes, alguma técnica que uma mãe usou, que funcionou com o filho, pode ser usada ali pela outra mãe. Porque nem todo mundo tem essa condição financeira de ir na terapia, de aprender coisas novas, de buscar nos Estados Unidos, no Canadá, em outros lugares. Esse conhecimento, às vezes, um comentário de uma mãe, às vezes, é a vivência dela. A outra vai ouvir e falar, opa, meu filho também se comportava assim, e eu venci de tal forma. Então, eu falo que Deus traça os caminhos da forma que Ele acha melhor. Às vezes, a gente não tem o entendimento disso, mas eu, às vezes, penso que eu entrei na política e tá me enriquecendo, inclusive, como pessoa. Sabe? Esse projeto mesmo é uma coisa assim que eu ponhei para o meu coração e eu não abro mão. Me elegendo ou não, ele vai acontecer, porque isso vai fazer muito bem para essas mães. E também porque vai ser um dia diferente, vai ser um dia que vai ter uma brincadeira, vai ter um chá, vai ter um salgadinho, a gente vai conversar. As pessoas vão esperar chegar esse dia, essas mães vão estar ali ansiosas, esperando esse dia chegar para rever as amigas, porque tá todo mundo ali... eu falo no mesmo barco, né? É uma forma pejorativa de usar. Mas tá todo mundo ali passando pelo mesmo problema, sabe? E a gente, quando fala dessas condições que existem, no meu exemplo que eu dei antes ali, para mim é igual a mãe solo. Todo mundo olha pra, nossa, a criança, né? Ai, a mãe tá lá, nossa, tá lá. Mas ninguém olha para uma das partes, que é a mãe. A mãe. E no caso das crianças que tem esse transtorno, ou qualquer um dos transtornos, TDAH, qualquer coisa assim, eu sinto que existe sim um foco, inclusive dos pais, de tentar resolver alguma questão ali, de tentar entender e compreender melhor. E acho que a nossa sociedade é muito aprendiz ainda nisso, né? É muito aprendiz nesse sentido de olhar para ele e falar assim, TDAH a gente tá falando faz 5 anos. Sim. Autismo a gente tá falando faz, sei lá, 5, 10 anos. Então agora que a gente tá dando uma luz sobre isso. Então a gente tá aprendendo sobre como é que funcionam todas essas coisas. Mas precisa dar uma luz também pros pais que estão ali. Sim. Eu me colocando na condição de pai, olhando isso, pensando assim, cara, eu queria conversar com outros pais e falar assim, viu, o que vocês estão fazendo? E eu acho que sim, a gente precisa focalizar, sim, a gente precisa ter grupo de apoio. Sim, os Estados Unidos fazem isso muito bem. Então, de criar esses microgrupos de apoios de pessoas que têm vários problemas. Quando eu digo problema, não estou dizendo que o filho é um problema, mas eu estou querendo dizer que sim, a gente precisa pensar. É uma situação diferente, É uma situação diferente que a gente precisa compartilhar, isso entendeu? Também essa ideia veio também de uma outra amiga, Josley, que eu tenho. Ela também é mãe de autista. E ela falou, amiga, eu tive que desenvolver uma técnica, porque eu saía com meu filho
e ele quebrava as coisas, dava surto às vezes no meio da pizzaria ou num lugar que tá comendo um lanche. E ele começava a gritar, a bater na gente, a se bater, a quebrar as coisas. E eu ali tentando manter firme e as pessoas me olhando e, tipo, me julgando. Nossa, que criança mal educada. Nossa, essa mãe não educou o filho. Meu Deus, que criança mais amaldiçoada. Ela usou essa palavra. E aí ela disse que desenvolveu uma pulseirinha colorida e coloca no menino e coloca nela quando ela vai sair. E aí as pessoas vê o surto e entendem. Então, essa ideia, sabe, muitas vezes outra mãe não tem, ou ainda não chegou, né, essa opção para a pessoa pensar de colocar. E aí ela diz que agora é mais tranquilo, diz que sai, se chega a dar algum surto, a pessoa já vê logo que ele tá com a pulseirinha ali com as cores e sabe que é um surto. Então, ela falou, você não tem noção, amiga, como eu me sinto mal. Eu chego em casa, eu choro, eu entro em depressão, porque as pessoas pensam que eu não sou capaz de segurar o meu filho. E aí eu me tranco em casa, eu evito sair. Então isso não pode ser uma prisão, Rogério. A gente tem que falar do assunto. A gente tem que ter esse grupo de apoio de mães, que ainda não existe. Mas a gente vai criar e vai dar certo. Que ideia maravilhosa. Eu acho que realmente é um grupo... E focalizar nas mães, eu acho que os pais também têm essa... eu tenho alguns amigos que têm o filho autista e eu sinto que eles têm, mas os pais que montem um grupo pra eles, né? Não, mas eu até acho assim que dá pra estender pra pais atípicos, sabe? Eu não sou assim naquela regra firme, mulheres. Não sou fascinada nisso, sabe? Entendi. Eu acho que a gente pode, sim, fazer a célula, inclusive com os pais indo, sabe? Não é uma regra. Vai sim ter as Até exceções. Porque o compartilhamento também é Claro, é porque algo... não é só nós mulheres que sofremos, não. Os pais sofrem também. Sim. A gente nunca vai estar aqui para julgar um pai, sabe? Quando olha assim a minha luta tão forte que eu sempre tive em busca de defensora das mulheres, eu sempre fui muito briguenta mesmo pelas minhas mulheres. Mas não é questão de ser contra homens ou ser, né, muito feminista, o feminismo tá ali, não. Só que assim, a gente ali sempre é o mais frágil, mas não é o mais fraco. Sabe? Colocou-se ali pela sociedade desde a época medieval. O sexo frágil. Não, não somos frágeis, não. Não somos fracas. A gente só tem ali um pouco mais, né? É aquela coisa. Pisam no calo que sabe onde dói. Incomoda uma mulher, você vê. Só que eu não tenho esse lado machismo, não. Eu penso que os pais podem sim participar da célula autista. Esses projetos todos que eu tenho para as mulheres também vêm beneficiar os homens. Porque uma mulher com saúde é outra mulher. Uma mulher podendo trabalhar, sendo independente financeiramente, não dependendo só ali do marido, que é a provedora do lar. Também, até a convivência da casa fica boa. E outra coisa, Rogério, a gente vê muita dificuldade do comércio de contratar vendedoras, mulheres, para poder estar fazendo trabalho ali no comércio. Isso daí é por conta de também não ter onde deixar o filho. Então, é de suma importância, já passou da hora de fazer esse rastreio dessas mães que estão ali esperando para poder entrar no mercado de trabalho por conta de não ter onde deixar a criança. Já passou da hora, mas eu tô aqui para isso. Maravilhoso. A gente tem mais uma temática que eu acho que você trabalha. Você tem muito essa focalização na mulher, né? A share do PL mulher, né? Então, ela tem essa focalização. Mas é legal você ter essa abrangência também para todo mundo. Mas você também faz um trabalho muito legal com os idosos. Que eu queria que você contasse. Você falou um pouco mais sobre o teu projeto das fraldas geriátricas no programa anterior. Mas eu acho esse projeto tão maravilhoso que eu gostaria que a gente entrasse nesse assunto novamente para a gente poder explicar para as pessoas, talvez desenhar melhor para as pessoas como é que isso poderia funcionar. E até para as pessoas que gostariam de ajudar nesse sentido, de tantas pessoas que precisam, que não têm hoje esse recurso, como é que elas poderiam fazer? Rogério, a questão do projeto a máquina de fralda geriátrica, ela não vem relacionada só para pessoas idosas, tá? Tem uma Adultos. Para adultos, para crianças também. A gente tem em Cascavel uma quantidade grande de pessoas que estão acamadas por problema de saúde, por acidente. E essas pessoas que são acamadas, as pessoas que usam cadeira de rodas também, que têm quase nenhuma mobilidade, elas usam fralda geriátrica 24 horas. Eu também trouxe as minhas feridas para a política nesse caso, porque tem um rapaz que eu tenho convivência há mais de 5 anos.
É uma pessoa muito boa, um rapaz muito querido, estudiosíssimo, e ele fica na cadeira de roda o tempo todo, ele não mexe nada. E esse valor de fralda que ele gasta mensal, ele poderia estar investindo em alguma outra coisa, inclusive numa melhor alimentação. Eu faço essas doações de fraldas há muitos anos, não é de agora. Nessa campanha eleitoral tive que parar, porque tudo Sim. que você doa é crime eleitoral. Então, tem algumas famílias que estão sofrendo, inclusive, com essa minha ida para a política, aí para concorrer a esse pleito, porque eu tive que parar de ajudar um monte de gente. Hoje, um pacote mais em conta de uma fralda boa, R$80. Ele dura 2 dias. Nossa. Então, não é todo mundo que tem essa condição. A pessoa, quando vai ficando de idade, que ela se acama, não tem mais como estar erguendo toda hora para levar no banheiro. Então, o projeto que eu tenho desenvolvido é a máquina de fralda geriátrica. Compra-se aí, que seja 2 máquinas. Tenha a possibilidade de uma parceria, sabe? Com a PEC aqui de Cascavel. Os presos ali, eles gostariam de estar trabalhando. E eu não consigo também te precisar se tem como já chegar adentrando, colocando, abrindo sala, fazendo. Mas o projeto está aí e a gente quer desenvolver. Leva-se as máquinas de fralda, os presos fazem a fabricação, deixa a matéria-prima e isso é distribuído pelo SUS durante o mês para as famílias de baixa renda. Sabe? Então, os projetos que eu tenho, a maioria deles, Rogério, vai ser voltado para a área humana, para a área de ajudar pessoas com baixa renda. Que poderia ser feito, né? Que poderia ser feito. Poderia ser feito pelo Estado. Poderia não, podem ser feitos. Podem ser feitos. Vão ser feitos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cher, pra gente ir pra uma parte final, eu faço uma pergunta pra todo mundo aqui. Se você tivesse um poder, eu tô te dando um poder nesse exato momento, pra gente poder pensar. Esse poder você poderia mudar qualquer coisa em Cascavel. O que você mudaria? Posso ser bem sincera? Eu mudaria a saúde. Só a saúde. Tudo tá perfeito. E a saúde não tá 100% ruim. Não. A saúde tá boa. Mas tem que melhorar. E pode melhorar e vai melhorar. Porque uma pessoa sem saúde, ela não é nada. Não adianta ter 1000 estradas bonitas pra gente percorrer se a gente não conseguir andar. Só melhoraria um pouco a saúde. Fechou. Pra gente encerrar, eu queria que você olhasse pra essa câmera aqui e pedisse o voto pro teu eleitor. Queria convidar vocês, mulheres, as mães solos, provedoras do lar, convidar os homens também para entrar na minha rede social, Cher do PL Mulher, dar uma olhadinha melhor nos meus projetos, dá uma olhadinha na campanha que eu tô fazendo, uma campanha bonita, limpa, leve, sem aquela matação. E gostaria que vocês, no próximo 6 de outubro, tivessem um pouquinho de consciência, votassem certo. As mulheres têm esse desafio principalmente. Tá na hora da gente eleger mulheres. Então, as mulheres, nós entre mulheres, vamos nos unir nesse próximo 6 de outubro. Vote Cher do PL Mulher, 22345. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo até aqui. Obrigada a você. Desejo sucesso na tua campanha e Obrigada. que você consiga uma vaga na Câmara de Vereadores. Tá pertinho. Tô bem otimista. Tá trabalhando pra isso, né? Tô trabalhando para isso. E detalhe, não tô entrando despreparada. Primeiro eu fui estudar, fui me qualificar, fui saber o que era fazer um projeto de lei, fiz cursos e imersões na área política, porque a pessoa entra, ela já tem que entrar jogando. Ninguém entra para fazer aquecimento no campo. A gente tem que entrar já jogando a bola. Então, eu não quero passar 4 anos para aprender. Eu já tô entrando sabendo o que eu vou fazer. E uma última coisa para te falar, Rogério. Eu quero ser vereadora. Eu não quero ser vereadora e advogada, vereadora dona do comércio, vereadora e empresária. Eu quero ser vereadora. Eu quero que você vá lá na Câmara de Vereadores e me encontre. Não encontre só minha assessora. A gente vai trabalhar em mulheres. Vai ser bonito aquele nosso gabinete. Porém, é vereadora, não vereadora outra coisa. Parabéns, viu? Obrigada. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.